Nosso objetivo aqui é apresentar uma breve discussão sobre a questão da ideologia da globalização relacionada com a acumulação integral. A ideia de acumulação integral é fundamental para explicar a ideologia da globalização. Para entender isso, é necessário entender um pouco a questão do capitalismo e da sua história. O conceito de capitalismo se refere tanto ao modo de produção dominante da sociedade capitalista, que é justamente o modo de produção capitalista, e também se refere à sociedade capitalista como um todo. Para entender a evolução da sociedade capitalista, é necessário entender o seu processo de formação. Então, a formação da sociedade capitalista, ela ocorreu através de uma longa história. A partir do século XII, começa o processo de formação dessa nova sociedade, com a decadência do modo de produção feudal, começa a ter os seus primeiros problemas de reprodução, e vamos ter aí o surgimento dos mercadores, e vai dar um processo no qual culmina com a Revolução Comercial no século XVI, ou seja, então passa-se um bom tempo, nesse período aí de que o modo de produção feudal começa a entrar em crise, até chegar ao século XVI, que ocorre a chamada Revolução Comercial, onde emerge as manufaturas, o Estado absolutista e algumas outras mudanças, inclusive culturais, que vão expressar essa alteração na sociedade, marcando o processo de início de formação do capitalismo. Então, a partir da Revolução Comercial, nós temos aí o capitalismo manufatureiro, nós temos aí o Estado absolutista, que realiza uma aliança de classes entre burguesia e nobreza, e um conjunto de outras mudanças que vão, junto com outros aspectos, como as descobertas marítimas e vários outros aspectos, permitir o processo de fundação do capitalismo enquanto modo de produção dominante. Então nós vamos ter aí várias mudanças sociais, onde há a expansão comercial, o capital manufatureiro emergindo, o Estado absolutista, que é uma aliança de classe entre burguesia e nobreza, e o sistema colonial, formando um todo, que vai possibilitar o que Marx chamou de acumulação primitiva de capital. Essa acumulação de primitivo de capital é o que vai proporcionar a Revolução Industrial, já no século XVIII, e que significa a consolidação do modo de produção capitalista e da sociedade capitalista. A burguesia ela vai chegando ao poder através de um processo. Primeiro, ela se desenvolve economicamente. Primeiro, ela detém o poder econômico. E isso ocorre porque é uma classe proprietária que, a partir do processo de crise do modo de produção feudal, vai ampliando suas propriedades, vai ampliando o capital, através de colaboração do Estado absolutista, que foi o maior financiador das manufaturas, através da pilhagem que o sistema colonial vai permitir, e através de um conjunto, o cercamento, de um conjunto de outras estratégias que vão permitir uma enorme acumulação de riqueza. Isso aí é uma acumulação primitiva de capital, que não é uma acumulação propriamente dita de capital, no sentido que não era através da extração de mais valor, ou seja, a exploração do trabalho assalariado dos operários, que permitia essa acumulação. E sim a pilhagem e outras estratégias de exploração. E aí, nesse sentido, a sociedade capitalista vai se formando, a burguesia vai se fortalecendo durante ali o século XVI, a partir do século XVI, e nesse processo ela vai se ampliando a sua força econômica. No século XVIII, ela já tem uma grande força econômica e por isso também já tem uma grande força cultural. É a época que vai emergir o iluminismo e várias outras concepções que vão se formando de forma mais adequada a uma outra sociedade. Então, desde o Renascimento, passando pelo racionalismo de Descartes, o empiricismo de Bacon, o desenvolvimento das ciências naturais, até o iluminismo, nós temos aí a burguesia avançando na formação de um pensamento burguês e avançando também no sentido de se tornar hegemônico, culturalmente. Então, o poder econômico permite, incentiva o poder cultural. O último estágio desse processo são as revoluções burguesas, onde a burguesia conquista o poder político. E a aliança com a nobreza é desfeita no sentido da burguesia poder
tomar conta do aparato estatal de forma autônoma, independente, sem alianças, né, com resquícios do pré-capitalismo. A partir da Revolução Industrial, nós temos aí a emergência do que nós podemos chamar de regime de acumulação. Vários economistas, historiadores, sociólogos e outros cientistas sociais vão periodizar o capitalismo. Ou seja, a partir da Revolução Industrial vão ver várias fases do capitalismo. Então o capitalismo tem várias fases. E aí não vou poder discutir isso, né, mas apenas mostrar que essas fases do capitalismo podem se interpretar a partir dos regimes de acumulação. Então, da Revolução Industrial, que vai ali do século XVIII até meados do século XIX, mais ou menos metade do século XIX, nós temos o primeiro regime de acumulação, que é o extensivo, que é o da Revolução Industrial. Grandes jornadas de trabalho, extração de mais valor absoluto e um conjunto de formas de exploração secundárias que formam, né, esse processo que é dominante nesse período. A partir da segunda metade do século XIX, nós temos aí a emergência de um outro regime de acumulação, que é o intensivo, onde a luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho, o processo de oficialização de partidos e sindicatos e um conjunto de outras lutas dos trabalhadores contra o trabalho feminino, contra o trabalho infantil, etc., vão permitir, né, um processo no qual ocorre mudanças no processo de produção. E essas mudanças no processo de produção vão gerar um conjunto de mudanças gerais na sociedade. E aí nós vamos ter aí a emergência de novas ideologias, a emergência de uma nova forma de organização do trabalho, o Taylorismo, que, devido à redução da jornada de trabalho e extração de mais valor absoluto, passa a enfatizar a organização científica do trabalho, passa a enfatizar a questão da produtividade, da produção do mais valor relativo em compensação. E aí, nesse sentido, nós vamos ter aí um conjunto de alterações, que é desse regime de acumulação intensivo, que vai ter dificuldades ali na década de 1910, com a tentativa de revolução, vai ter a Primeira Guerra Mundial, depois vai ter mais conflitos nos anos 30, até chegar à ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos a emergência de um novo regime de acumulação, que é o conjugado. Alguns autores, como David Harvey, vai chamar de Fordismo, mas o que interessa é que, no fundo, nós temos mais uma alteração no capitalismo, mais uma nova fase, onde há mudanças no plano do Estado, da forma estatal, da forma da exploração internacional e da forma de trabalho. O Fordismo é um herdeiro do Taylorismo, mas cria alterações, principalmente o uso intensivo da tecnologia, o sistema de crédito e o consumo de massas, né, passa a ser utilizado. Claro que, obviamente, nos países imperialistas, no caso, Europa Ocidental e Estados Unidos. E nós temos aí o que se convencionou chamar de Estado de Bem-Estar Social, que é, no fundo, um Estado integracionista. O terceiro elemento aí que caracteriza o regime de acumulação conjugado é o imperialismo fundado no capital transnacional. O capital transnacional é aquele capital que se tornou oligopolista a nível nacional e começa a implantar empresas nos países. Então nós temos aí esse regime de acumulação conjugada que vai de 1945 até aproximadamente 1980. A partir de 1980, nós temos aí o início do processo de substituição do regime de acumulação conjugado para o regime de acumulação integral. E essa é a parte mais importante, né, da nossa discussão. Ou seja, com as crises que vêm a partir de 1960, especialmente na segunda metade, que vai gerar ali lutas operárias, lutas estudantis bastante fortes, outros movimentos sociais, como o negro nos Estados Unidos, etc., vão radicalizar, há um processo de contestação cultural bastante forte, cujo o elemento mais forte foi a rebelião estudantil de maio de 68 e a greve operária de 10 milhões de trabalhadores na França. Isso gera um processo de mudança dentro do capitalismo. Ou seja, por um lado, nós temos uma queda da taxa de lucro, que é um dos motivos que vai gerar a insatisfação. Inclusive, a reforma universitária que gerou a rebelião estudantil na França veio numa tentativa do Estado conter seus gastos. E aí nós temos aí, então, um processo no qual ocorre uma crise,
E essa crise vai gerar revoltas, lutas, etc. E isso, por sua vez, vai gerar uma necessidade do capitalismo de se reestruturar, de se reorganizar. No primeiro momento, ali nos anos 70, né, começa a se testar algumas coisas. Por exemplo, na ditadura chilena de Augusto Pinochet, se tenta já elementos de contenção da participação do Estado, ou seja, o Estado integracionista ou do bem-estar social, intervencionista na economia, tem amplas políticas sociais universais, ou seja, a população como um todo. E nós temos aí um processo no qual, na experiência chilena, né, há um processo de privatização. Um outro elemento, né, que começa a alterar é o caráter mais repressivo do Estado, que também nos anos 70 vai se aprofundar. Mas isso aí são esboços. No Japão vai emergir ali a reorganização do trabalho, onde, né, temos aí a gênese na Toyota, né, do chamado toyotismo, e aí nós vamos ter aí um conjunto de mudanças também no âmbito do trabalho. Esse conjunto só forma um novo regime de acumulação a partir dos anos 80. Pois é, a partir dos anos 80 vamos ter a chamada reestruturação produtiva, onde o toyotismo, né, se torna um elemento fundamental. Vamos ter a substituição do estado de bem-estar social, ou integracionista, por um lado, em alguns outros países, estados populistas ou ditatoriais, por estados neoliberais. E aí nós temos a ascensão do neoliberalismo. Um terceiro elemento desse processo é a mudança nas relações internacionais. O imperialismo, fundado no capital transnacional, continua existindo até hoje, só que o imperialismo vai assumir algumas características novas, que são principalmente da sua intensificação. O aumento da exploração internacional. Como aconteceu ali no México, com o aumento da exploração norte-americana, através da ALCA, né, que acabou gerando um conjunto, né, de elementos de superexploração. E isso gerou todo um processo de empobrecimento, né, na sociedade mexicana, além de outras estratégias que intensificavam esse processo. Nesse contexto, vai ocorrendo ali a partir dos anos 80. Então, a partir dos anos 80, nós vamos ter o quê? Os primeiros governos neoliberais. Aí nós vamos ter em 79 a Margaret Thatcher na Inglaterra, em 1980 o Ronald Reagan nos Estados Unidos, 1982 Helmut Kohl na Alemanha, e aí a Europa inteira vai assumir e adotar estados neoliberais, e a partir do final dos anos 80 eles começam a chegar nos demais países do mundo. E aí no Brasil, por exemplo, foi a eleição do Fernando Collor, né, que foi a primeira experiência de governo neoliberal, que vai se prorrogar com Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma até hoje. Então nós temos aí essas mudanças no capitalismo. Só que a partir dos anos 90, nós temos aí o quê? Não só um Estado neoliberal já consolidado na Europa, Estados Unidos, ou seja, nos países imperialistas, e sendo implantado em vários países dos demais continentes. Temos a restauração produtiva que começa ali nos anos 80, dependendo do país, etc., vai se expandir também. Chegando nos anos 90, né, já predomina, né, o toyotismo enquanto relações de trabalho predominantes, com o seu conjunto de processo de precarização, né, de aumento da exploração do trabalho, com um conjunto de iniciativas, além do próprio toyotismo no processo de produção efetivamente, mas também os processos complementares de terceirização, contrato temporário, etc. Então nós temos aí um conjunto, né, de processos que nos anos 90 já estão muito consolidados nos países imperialistas e em consolidação nos países de capitalismo subordinado. E a crise ali do capitalismo de Estado do leste europeu e União Soviética, gerando, né, o fim dessas experiências, abre também margem para o neoliberalismo, ou pelo menos para o capitalismo privado, enquanto substituição ao capitalismo de Estado, que é vulgarmente chamado de socialismo, mas no fundo são países capitalistas, só que com o Estado assumindo, né, o controle do processo de produção e reprodução da sociedade. Então, no conjunto dessas mudanças, o que nós temos é a passagem de um processo no qual há mudanças no processo de produção, no aparato estatal, nas relações internacionais, e junto com isso também há mudanças também há mudanças no plano cultural. Ou seja, em cada regime de acumulação nós temos determinadas
ideias que são hegemônicas, que são dominantes, determinado paradigma. Então, durante ali o regime de acumulação intensivo, o paradigma dominante era o positivismo. No regime de acumulação conjugada era o reprodutivismo. E no regime de acumulação integral, o paradigma dominante é o subjetivista. Então, as discussões sobre subjetividade, sujeito, etc., se tornam hegemônicas e dominantes. É nesse contexto, onde o neoliberalismo já é dominante, é que se vai cunhar a expressão pensamento único. O pensamento único é, no plano político, o neoliberalismo. No plano sociológico, filosófico, etc., é o chamado pós-modernismo. Na verdade, são várias ideologias subjetivistas. E aí, nesse contexto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma nova ideologia que vai emergir, que é a chamada ideologia da globalização. E aí nós já temos aí um outro processo para entender como emerge essa ideologia. Essa ideologia ela é produzida nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns outros países, mas fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra, apontando para uma nova fase da sociedade que seria da globalização. Essa nova fase do capitalismo, que seria a globalização, seria caracterizado por um processo no qual mudanças ocorrem. Essas mudanças variam, depende de quem é o autor. Na verdade, quando emerge a ideologia da globalização, o que temos aí são várias concepções de globalização, muitas delas não sendo claras, não trazendo definição do que é globalização ou o que significa efetivamente a globalização, mas é um conjunto de teses, de ideias que vão surgir, algumas entendendo a globalização como um processo de imposição tecnológica mundial, outros entendendo que é a generalização do neoliberalismo e das ideias neoliberais, entre outras concepções. Ottaviano, no seu livro Teorias do Globalismo, vai apresentar várias das explicações, das ideias que buscam trabalhar com essa questão da globalização. Assim, apesar de ter um conjunto de ideias, um conjunto de autores que falam de globalização, o que eles estão apresentando no seu nível mais básico é uma ideia que foi criticada por alguns autores posteriores. Um dos elementos da ideologia de globalização que foi mais criticado é a questão de que ela, na verdade, traz um novo nome para um processo que já tem nome. Qual é esse processo que já tem nome? Imperialismo. Então o sociólogo Pierre Bourdieu, por exemplo, vai dizer que nós temos aí um neoimperialismo e a globalização é apenas um nome que vem embelezar essas relações de exploração internacional. Então o nome globalização, né, ele é questionado porque ele é um eufemismo que acaba ofuscando que não se trata apenas de uma generalização, uma mundialização, etc. Se trata de um processo mundial no qual se reproduz relações de exploração, de dominação nacional e internacional. E aí, nesse sentido, vão aparecer outros autores também criticando a globalização por outros aspectos. A economista Viviane Forrester, por exemplo, a autora do livro O Horror Econômico, vai apresentar a crítica do fatalismo que a ideia de globalização traz. Inclusive a palavra globalização se tornou uma palavra mágica, que explica tudo sem explicar nada. Qualquer coisa que acontecia ali nos anos 90 até final dos anos, até início ali dos anos 2000, todo mundo falava, isso é a globalização. Ou seja, como se fosse um determinismo, um fatalismo, né, no qual é impossível escapar. Então essa concepção, que vai ser forte, embora não vai ser única, porque vem as ideologias subjetivistas que já têm outra perspectiva, ela vai acabar se ampliando. E vai ter essas críticas, né, da Forrester sobre a questão do fatalismo, né? O sociólogo Zygmunt Bauman e alguns outros também vão fazer a crítica, Paul Hirsch, Bauman e outros sociólogos vão fazer a crítica dessa concepção. E no fundo, o que significa essa ideologia da globalização? Sintetizando. A ideologia da globalização é uma ideologia
enquanto ideologia é um sistema de pensamento ilusório. Ou seja, é um sistema de pensamento que diz que está dizendo que é a realidade, mas na verdade está invertendo essa realidade. Apreende essa realidade de forma aparente. Ou seja, a aparência. A aparência está na internacionalização, na mundialização e deixa de lado a sua essência. Ou seja, o que está por detrás dessa mundialização, dessa internacionalização? O hiperimperialismo, ou seja, o processo de intensificação do processo de exploração. E aí nós temos a ideologia para executar esse papel. E quando vem os ideólogos, né, os autores que falam de globalização, eles acabam, né, colocando isso de forma inevitável, fatalista. E é por isso que alguns sociólogos vão criticar essa concepção nesse aspecto mais específico. Então a ideologia da globalização vem para dizer: a partir de agora, né, esse processo é irreversível. A globalização veio para ficar e não tem como você escapar dela. Claro que alguns que pensam globalização, né, tem algumas variantes, tem algumas nuances, alguns flexibilizam um pouco mais, e derivado dessa ideologia vão surgir algumas ideologias que vão tentar resgatar o nacional, o local, para contestar a globalização ou para defender uma resistência ao processo de globalização. Inclusive no nível do movimento social vai surgir o chamado movimento anti-globalização, que é um conjunto de iniciativas de estudantes, né, e ativistas, etc., que se opõem ao neoliberalismo e à globalização. Embora, né, ao ser um movimento que se diz anti-globalização, acaba caindo, né, na armadilha ideológica de ser anti uma coisa que, na verdade, é apenas uma palavra eufemística derivada de uma ideologia. Então, em síntese, né, a ideologia da globalização emerge nesse momento histórico, nos anos 90. Aqui no Brasil, a palavra globalização se torna bastante utilizada a partir da publicação em 1992 do livro do sociólogo Ottaviani, A Sociedade Global, que vai, né, trazer uma bibliografia geralmente em inglês, que não é acessível, que não era lida aqui no Brasil, citando inúmeros autores. Ele vai apresentar essa tese e defendê-la. Ele vai escrever mais 2 obras a esse respeito, com destaque para a teoria do globalismo. E depois que ele escreve em 1992, a Sociedade Global, começa a surgir várias obras aqui no Brasil, de sociólogos, economistas, geólogos e vários outros, né, discutindo, né, a tal da globalização. E começa a traduzir obras, né, de autores da Inglaterra, dos Estados Unidos, todos discutindo a questão da globalização. E aí, nesse sentido, essa ideologia vai se espalhar pela sociedade e apresentar uma versão do que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo é a suposta globalização. E com essa discussão de globalização nós temos esses aspectos do eufemismo, fatalismo, etc. Mas temos também uma outra questão, que é a superficialidade. A maioria, né, dos autores que vão discutir a globalização fazem isso superficialmente. E a questão é que isso, através dos meios oligopolísticos de comunicação, o que o Theodor Adorno chamou de indústria cultural, nós temos aí a popularização dessa ideia de globalização. E junto com essa popularização vem aí o quê? A simplificação. Então, o fatalismo que já está na ideologia se torna, né, uma palavra de uso comum. Uma palavra-chave, um termo-chave, um chavão, que todo mundo usava o tempo todo para explicar qualquer coisa. Então nós temos aí, nesse caso, uma ideologia que se torna hegemônica, dominante, mas que sua característica, enquanto ideologia, é inverter a realidade. Ocultar o hiperimperialismo, que é parte do regime de acumulação integral. Isso tem a ver com as contradições que eu falei antes do capitalismo nos anos 60. A queda da taxa de lucro médio, que ocorre ali em meados dos anos 60, as lutas sociais vão ficando mais fortes, etc., gera um risco e uma ameaça
de manutenção do capitalismo. E, nesse sentido, há mudanças no processo de produção com o toyotismo, no Estado com o neoliberalismo e nas relações internacionais com o hiperimperialismo, que foi, dentre esses três elementos que caracterizam o regime de acumulação, o que menos alterou. Houve mais uma intensificação. Claro que a intensificação que tem algumas características, como, por exemplo, uma intervenção maior das fundações internacionais, dos organismos internacionais, que já começou principalmente a partir dos anos 70. Embora a sua emergência seja ali a partir dos anos 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, no regime de acumulação conjugado, com a formação da ONU, Unesco, que é um setor da ONU para Educação e Ciência, depois FMI, Banco Mundial, etc. A partir dos anos 80, as instituições passam a ter um papel muito mais forte e presente, inclusive interferindo no processo educacional, interferindo em vários aspectos, né, das sociedades. E aí, né, a questão da globalização oculta esse processo. E o que está sendo ocultado nesse processo? É que existe alguém que detém uma hegemonia mundial. No caso, os Estados Unidos. Com a derrocada da União Soviética, né, os Estados Unidos assumem uma posição, né, de superpotência única. E é ele que tem o controle do Fundo Monetário Internacional, o FMI, tem o controle do Banco Mundial, tem o controle da ONU, ou seja, tem o controle dos grandes organismos internacionais. Sem falar suas fundações internacionais, que não são do Estado, né, mas são de empresas capitalistas norte-americanas, como a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, etc. E aí nós temos aí essa influência cada vez maior que acaba ditando, né, pressionando os países para adotar o neoliberalismo, e essa pressão vem culturalmente com a ideologia neoliberal, com, né, a Unesco e outras formas, né, de influenciar no nível intelectual, etc. Os economistas passam a ser predominantemente neoliberais, então há essa instância no nível intelectual, mas há a pressão também financeira, etc. O Banco Mundial e o FMI geravam pressões nesse sentido. E daí nós temos então esse processo no qual os Estados Unidos acabam impondo um neoliberalismo a nível mundial, junto com os demais países capitalistas imperialistas, e aí nós temos aí esse disfarce, né, que é a ideologia da globalização. Porque através da ideologia da globalização, né, não se tem a percepção que está numa exploração internacional de um imperialismo, e nem a percepção de quem são os países imperialistas, principalmente que é a grande força imperialista que está por detrás desse processo todo. Então, nesse sentido, o regime de acumulação integral vem para responder a uma crise do regime de acumulação conjugado, e ele, né, busca resolver os problemas do regime anterior, que funcionou de 1945 até 1960, mas depois passou a ter vários problemas e necessidade de ser substituído. A queda da taxa de lucro médio trazia, né, a necessidade de mudanças no âmbito estatal. O Estado podia ter tantos gastos como o Estado integracionista, ou de bem-estar social. Então, suas amplas políticas sociais, de saúde, educação, pleno emprego, como ocorreu na Europa principalmente, né, tinham que ser contidas. O Estado tinha que economizar, tinha que diminuir os seus custos, seus gastos. E o Estado neoliberal, a solução. Mas se você vai diminuir as políticas sociais, etc., junto com a reestruturação produtiva, que cria uma precarização, um aumento de processo de desemprego, etc., nós vamos ter aumento de criminalidade e violência. Então o Estado neoliberal tem que ser um Estado mínimo de intervenção econômica e de políticas sociais e máximo no sentido de ser repressivo. E aí a população carcerária aumentou no mundo inteiro, né? Luiz Lacan escreveu As Prisões da Miséria, mostrando como que a população carcerária aumentou 17%, 20% em alguns países, 30%, 40%, até 70% em outros países. Então nós temos aí essa primeira fase do neoliberalismo, que é de privatização, de repressão elevada, e também, né, o início das políticas de ação afirmativa, o início de determinadas políticas de diversidade e inclusão, que é uma tentativa de minimizar isso, de cooptar setores da sociedade para apoio, né, ao Estado neoliberal, a governos e, consequentemente, apoio à reprodução do capitalismo.
Então há um conjunto de políticas, né, que são estabelecidas pelos estados. É a época que vai emergir aí as organizações não governamentais, porque o Estado neoliberal, ao conter as políticas sociais, ao conter os seus gastos e sua intervenção econômica em matéria de políticas públicas, vai repassar responsabilidades que eram dele para a sociedade civil. E aí vem a ideia de amigos da escola, voluntariado, ONGs, diversidade, cada grupo, né, fazer sua luta, cotas, ações afirmativas, é um conjunto político que se espera que a sociedade civil faça aquilo que antes o Estado fazia. Então nós temos aí essas mudanças, e a ideologia da globalização, ela conseguiu, né, durante um certo tempo, esconder essa faceta, né, dessas mudanças, que é o neoliberalismo se expandindo, né, a nível mundial, embora seja um neoliberalismo diferenciado. O neoliberalismo dos países capitalistas imperialistas, ele é protecionista. Agora, o neoliberalismo que foi repassado para os países de capitalismo subordinado, África, América Latina, setores ali da Ásia, etc., é um Estado neoliberal subordinado. É um Estado neoliberal que não é protecionista, que permite que o capital transnacional continue atuando e ampliando sua atuação e realizando um processo de exploração ainda mais intensivo. Então, esse processo teve na ideologia da globalização um aliado, que foi bastante útil durante um certo momento, mas com o passar do tempo, depois das críticas, né, e tal, surgiram novas ideologias e a ideologia da globalização perdeu espaço. Perdeu espaço e hoje, por exemplo, ela não é uma ideologia forte. É uma ideologia fraca que poucos, né, ainda defendem ela atualmente. Por outro lado, né, as teorias do imperialismo, as análises do imperialismo continuam existindo, e embora, né, com variações, né, dependendo do autor, David Harvey diz uma coisa, outros dizem outra coisa. Então tem várias interpretações de como funciona, como que é esse imperialismo, continua existindo, e outras ideologias, né, que vão emergir e que estão mais no campo do subjetivismo, né, do paradigma hegemônico. Então esse é o contexto histórico da emergência da ideologia da globalização, que é um processo de justificar, legitimar a expansão do capital transnacional e a intensificação do imperialismo. Urbana é a do avião, descendo no aeroporto, e traz pra nós mais uma ilusão, que serei livre antes de estar morto. Paz urbana é a do avião, descendo no aeroporto, e traz pra nós mais uma ilusão, que serei livre antes de estar morto. Paz urbana é a do avião, descendo no aeroporto, e traz pra nós mais uma ilusão, que serei